Bem, gente, a última parte da nossa unidade 3, né, que a gente está vendo a condição jurídica do estrangeiro, a gente vai falar sobre asilo político, né, e o refúgio. Bem, o asilo político, que hoje é reconhecido, né, internacionalmente, é o acolhimento por um estado de um estrangeiro que é perseguido em outro estado, normalmente o seu estado de origem, né, da sua nacionalidade. E essa perseguição se dá em razão de dissidência política, delito de opinião, por crimes que estão relacionados à segurança do Estado. Ou seja, não é um crime comum, não é um crime de direito penal comum. Igual a gente estava falando sobre a questão da extradição, que só extradita se for crime comum. Então, aqui é exatamente o contrário. Esses estrangeiros que estão sofrendo perseguição política, né, em seu país, né, em outro estado, especialmente são os estados a sua pátria, né, o seu estado de origem, eles podem solicitar o asilo político. E o asilo político é exatamente esse acolhimento, é uma ação humanitária, né, que os estados têm, e por meio de tratado foi regulamentado a possibilidade do asilo político de forma a proteger esses estrangeiros perseguidos. A primeira coisa que é importante entender é que o Estado não está obrigado a acolher, a conceder o asilo político. É um poder discricionário dele. Ele pode receber a solicitação e conceder ou não, certo? Bem, é importante ficar bem claro para vocês que o asilo político só é possível em função de perseguição política, porque é diferente de refúgio, é diferente do status de refugiado, que eu vou explicar daqui um pouquinho. Então, é sempre em razão da perseguição política. Bem, o asilo político, ele pode ser territorial ou diplomático. É o que a gente chama de asilo político territorial ou asilo diplomático. Bem, vamos entender. O asilo político, ele em regra, ele é territorial. Isso significa que o Estado só pode conceder ao estrangeiro o asilo político se ele estiver em território nacional. Então, é o que eu costumo brincar. O estrangeiro, para ter concedido o asilo político, ele tem que botar o pezinho no país. Então, se for, por exemplo, um sírio que solicita asilo político ao Brasil, para ser concedido o asilo político na sua forma definitiva, que é o que a gente chama de asilo político territorial, ele tem que entrar dentro do território brasileiro, ele tem que cruzar a fronteira do território brasileiro, né? E aí solicitar, né? Ele pode até ter solicitado, aí ser concedido o asilo político. Então não é possível fazer isso de um outro país. Por isso que a gente fala que o asilo político, ele pode ser e ele é territorial na sua forma definitiva. Bem, o que acontece? A concessão do asilo nada mais é do que a aceitação desse estrangeiro, tá? Em território brasileiro, por exemplo. E aí, a partir do momento que esse estado que aceitou, né, que concedeu o asilo, permite a entrada desse estrangeiro e considera ele um asilado político, ele garante, né, protege e garante a liberdade desse estrangeiro, certo? Mesmo que ele tenha que passar por um período de adaptação, ele entre ilegalmente no país, ele não tenha passaporte, enfim, o Estado que acolhe o estrangeiro, ele precisa de garantir, de proteger a liberdade, né, desse estrangeiro e proteger, inclusive, a vida desse estrangeiro aqui no país. Como eu estava falando, muitas vezes o estrangeiro, né, que vem do asilo, que solicita o asilo político, ele entra no país muitas vezes sem qualquer tipo de documentação, sem visto, sem passaporte, enfim. Ele acaba entrando ilegalmente, podendo inclusive
está sujeito à deportação, mas ele faz o pedido de asilo. Enquanto ele faz o pedido de asilo à autoridade local, ele permanece. Bem, nesse caso, inclusive o Brasil, que é signatário de um tratado internacional que concede asilo, o Brasil, inclusive, nessas situações onde o asilado, né, o candidato a asilo, entra sem qualquer tipo de documentação, ele cuida da documentação e emite até um passaporte especial para os asilados políticos. Então, é realmente uma ação humanitária que é discricionária de cada país, mas que funciona. E aqui no Brasil funciona muito bem. Nós temos muita concessão de asilo político. Bem, mas existe um estágio provisório do asilo político, que é o que nós chamamos de asilo diplomático. É quando ele não é territorial. O que acontece? Esse asilo diplomático, ele é concedido ao estrangeiro que entra num território ficto de um país. Então, ele ainda não saiu do seu país de origem, ele ainda não saiu do país onde ele está sofrendo perseguição, né? Só que ele entra numa embaixada, não é só embaixada não, tá, gente? Pode ser em representações diplomáticas, navios de guerra, aeronaves militares, enfim, onde são territórios fictos, que vocês já lembram disso, o que é um território ficto. Então, ele adentra nesses locais onde há imunidade à jurisdição e solicita o asilo. Bem, então vamos lá. Seria o caso de um sírio que, sofrendo perseguição política no seu país, ele entra na embaixada brasileira. Aquilo ali é um estágio provisório. Ele vai solicitar, ele solicita o asilo político, mas ele permanece dentro da embaixada brasileira. É o que nós chamamos de asilo diplomático. É quando a autoridade diplomática, né, nesse caso, concede o asilo diplomático como uma forma provisória até que se defina pela concessão ou não do asilo político. Bem, para a concessão desse asilo diplomático, né, como eu volto a falar, ele é provisório, porque ninguém pode morar definitivamente dentro de uma embaixada, dentro de um avião militar, enfim. Como é uma situação provisória, a autoridade, por exemplo, o embaixador, ele vai analisar 2 pressupostos para a concessão desse asilo diplomático. O primeiro é a natureza política dos delitos que são atribuídos a esse estrangeiro. Então, ele tem que estar sofrendo uma perseguição política. Então, os delitos ou um crime que é atribuído a essa pessoa, ele tem que ser de cunho estritamente político. E o segundo pressuposto é a atualidade da persecução, ou seja, o estado de urgência. Ele tem que estar sofrendo a perseguição naquele momento, ou seja, se ele não for acolhido ali imediatamente, ele pode sofrer graves sanções, né? Ser preso e sofrer graves sanções, tortura e por aí vai, porque a gente sabe que nesses países onde há perseguição política isso acontece. Então, por exemplo, o embaixador, vamos continuar no meu caso lá, no nosso exemplo da Síria, do sírio, que entra dentro da embaixada brasileira. O embaixador brasileiro recebe ele e analisa esses 2 pressupostos, a natureza política e o estado de urgência. Verificados esses 2 pressupostos, ele acolhe temporariamente naquele local, né, na embaixada, por exemplo, e vai reclamar à autoridade local, ao estado onde a embaixada funciona, a expedição de um salvo-conduto. Bem, por que é isso, gente? Porque, vamos lá, o sírio entrou dentro da embaixada brasileira, mas ele, para poder receber o asilo político, ele precisa chegar no Brasil. E como que ele vai sair da Síria, da embaixada brasileira na Síria, e chegar no Brasil? Sem ser pego, sem ser preso, né? Então, essa é a função do salvo-conduto.
o embaixador entra em contato com a autoridade local, ou muitas vezes essa comunicação ela é intermediada pelos presidentes, né, pelos chefes de estado ou de governo dos países envolvidos. Então ele entra em contato com a autoridade local, no caso, ditador, presidente do país, né? Vamos continuar usando o nosso caso, da Síria, e solicita o salvo-conduto. Uma vez conseguido o salvo-conduto, o estrangeiro que está sendo perseguido, né? Ele sai protegido, né? Pela embaixada brasileira, e com esse salvo-conduto garante a ele essa proteção de deixar aquele país e entrar no país, né? Chegar na fronteira e entrar no país que está concedendo a ele o asilo. Então, no nosso caso, seria o embaixador conversa com o nosso presidente da República, que vai negociar o asilo, o salvo-conduto com o presidente da Síria, né? E aí, uma vez expedido, né? Concedido, não é expedido, concedido esse salvo-conduto, né? Ele sai em segurança da Síria para encontrar, aí sim, um abrigo definitivo, o asilo político definitivo no Estado brasileiro, né? Que é o Estado que está disposto a recebê-lo, é o Estado que efetivamente concedeu. Então, o que tem que ficar claro, gente, é que o asilo diplomático é um estágio provisório, né? Que muitas vezes antecede ao asilo político. Então, você não pode ter uma situação de exclusivamente asilo político, né? Porque nenhum estrangeiro pode morar dentro de uma embaixada ad eterno. Você teria esse estágio provisório até que se consiga a expedição do salvo-conduto e aí ele consiga chegar ao país que está acolhendo ele, que está concedendo o asilo político, e aí ter essa proteção de forma definitiva. Antes de eu falar sobre refúgio, tem uma coisa que é importante vocês entenderem, gente. Asilo político, seja territorial ou diplomático, ele é uma instituição humanitária. Então, não há reciprocidade, não há exigência de reciprocidade, tá? Por exemplo, asilo diplomático é um costume internacional da América Latina. Os países europeus, da América do Norte, enfim, eles não adotam esse costume, não têm a prática do asilo diplomático. O asilo político, ele já tem uma amplitude maior em razão de tratados internacionais, inclusive tem um tratado internacional que versa exclusivamente sobre o asilo político e que o Brasil é signatário, e aí ele é mais amplo. Tranquilo? Bem, nós saímos de asilo político e vamos falar de uma situação super comum no Brasil, né, atualmente, que é o refúgio. A primeira coisa, gente, é que refúgio não se confunde com asilo, igual eu estava falando antes. Muita gente confunde, trata isso como uma mesma coisa, mas na definição ou na condição de refugiado, a condição de refugiado, ela é bem diferente. Por quê? O status de refugiado, ele é concedido, ele é reconhecido ao estrangeiro que sofre perseguição, sim, no seu estado de origem, lá, patrial. Ou até mesmo de residência, não precisa de ser o estado da sua nacionalidade. Ele sofre essa perseguição, mas essa perseguição se dá em razão de raça, nacionalidade, religião, opinião política ou pertencer a algum grupo social. Então, qual que é a grande questão? O asilo político é exclusivo para perseguição política, em razão de dissidência política, crime político, delito de opinião, o que for. O refúgio, ou seja, o status de refugiado, a pessoa sofre a perseguição e não é
exclusivamente política, ela pode sofrer uma perseguição em razão de um determinado grupo social, porque ela pertence a um grupo social, ou por causa da sua religião, ou por causa da sua raça. Então, ela sofre uma perseguição pelo Estado, mas não necessariamente é uma perseguição política. Bem, tem duas características, tem 3 características para se considerar um refúgio, tá? Ou se caracterizar um refúgio. A primeira é a extraterritorialidade, ou seja, você vai conceder o status de refugiado a um indivíduo que não se encontre presente no seu país de origem ou no país que ele está sofrendo a perseguição. Então, ele está fora, ele tem que sair do seu país de origem para solicitar e conseguir o status de refugiado. Então, é o que nós chamamos de extraterritorialidade. O segundo é essa perseguição, que ela é oriunda de problema étnico, né, que é racial, religiosa, enfim, ou que não pode se expressar, não existe a liberdade de expressão, alguma situação de discriminação ou perseguição por grupo social, enfim, camada da sociedade. Então, tem que haver esse tipo de perseguição. E o terceiro é que ele tem que demonstrar que ele tem medo, que é o que a gente chama de temor em voltar ao seu país, né, de origem. Porque lá ele pode sofrer severas punições estatais em razão, né, dessa perseguição étnica, religiosa e por aí vai. Então, para que um país conceda o status de refugiado ou conceda o refúgio, ele vai analisar essas 3 situações: a extraterritorialidade, a perseguição, o tipo de perseguição e o medo do estrangeiro de voltar a seu país e sofrer severas punições. Bem, o Brasil reconhece, né, esse refugiado e garante a ele vários direitos. Nós temos o Estatuto do Refugiado, nós temos um órgão da ONU que trabalha juntamente com essa condição do refugiado, que é o Acnur, né? É um órgão dentro da ONU que trabalha exclusivamente com a condição dos refugiados. E nós temos internamente a legislação, né, o Estatuto do Refugiado e a Lei de Imigração, que também volta a falar sobre o Estatuto do Refugiado. Bem, assim a gente termina a nossa unidade 3, né, que é a condição jurídica do estrangeiro. E como eu havia combinado com vocês, a gente vai fazer mais um trabalho para ser entregue, para computar os outros 5 pontos que estão faltando do primeiro bimestre. Bem, o que eu quero que vocês façam? Eu vou descrever isso para vocês, mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um texto, elaborem um texto, pode ser de 2 páginas, né? Não, pode ser de 2 páginas, beleza? Sobre a condição do refugiado no Brasil. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão encontrar com muita facilidade pela internet, porque vocês podem entrar no Acnur, podem entrar no próprio Itamaraty, até digitar no Google, vocês vão encontrar a questão dos refugiados aqui no Brasil, porque nós estamos recebendo muitos. Então, nós recebemos muitos refugiados da Síria, da Venezuela. Então, é algo que é bem atual na nossa sociedade. Então, eu quero que vocês façam um artigo, né, um paper, um texto de 2 páginas, falando sobre a condição do refugiado no Brasil. Vocês podem falar sobre qual a proteção que dá, como que acontece isso, enfim. Só para a gente poder, vocês verem o tanto que está próximo da gente, o tanto que é atual. E aí eu vou distribuir os outros 5 pontos nesse texto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Beijo!